Pessoal, então vamos lá. Classifique as variáveis abaixo quanto qualitativa ou quantitativa e quando for quantitativa, discreta ou contínua. Lembrar que aqui a diferença é discreta está relativa à contagem, contínua relativa à medição. A altura dos alunos da UFVJM. Imagina que a gente está trabalhando com uma pesquisa sobre a altura. Então ela é quantitativa porque é algo que vai se mensurar. Certo? Então ela é quantitativa. A altura, ela é contagem ou medição? Ela é medição, então ela é quantitativa contínua, certo? Opinião de consumidores sobre determinado produto, ruim, bom ou excelente? Então não é de mensurar, é sobre qualitativa, ruim, bom ou excelente. Então é uma variável qualitativa. Isso aqui você não está contando, você não está medindo nada. Então você não está mensurando nada. Então é só descrevendo uma característica, ruim, bom ou excelente. Então ela é variável qualitativa. Número de sanduíches Big Mac vendidos nos Estados do Brasil pela rede lá McDonald's. Certo? Então número de sanduíches, então é mensurável. Então é uma variável quantitativa, né? Quantidade é 1, 10, 1000, então é contagem, então ela é discreta. Então, ó, discreta aqui, relativa à contagem, número de sanduíche, contínua relativa à medição, por exemplo, altura aí. Temperatura máxima diária na cidade de Diamantina no mês de agosto de 2020. Então, você vai medir, então isso aqui é mensurável, é uma variável, então, quantitativa. Como é medição, ela é contínua, correto? Opinião dos empregados de uma empresa sobre a obrigatoriedade do uso do crachá. A pessoa vai falar se é favor ou contra. Isso não é mensurável, é característica. Então, é uma variável qualitativa, correto? Certo? Sobre agora a apresentação de dados qualitativos, né? Nós vamos considerar o seguinte exemplo. Então, uma empresa está estudando a possibilidade de fazer um seguro de saúde para todos os seus funcionários e familiares, correto? Para isso, ela faz um levantamento sobre seus 500 funcionários, obtendo informações sobre sexo, estado civil, idade, número de dependentes e salários, certo? Então, são 500 funcionários. Aí, aqui está dizendo, como são 500, nós temos que achar uma forma de resumir os dados. Então, nós vamos aprender nessa parte aqui como você vai resumir esses dados em uma distribuição, que a gente chama de distribuição de frequência, né? E também em uma forma gráfica, certo? Então, a distribuição de frequência, o que é a distribuição de frequência? É você organizar os dados da sua pesquisa, né? É você resumir os dados. Às vezes é isso, como aqui nessa pesquisa, são 500 funcionários, né? Então, você vai reduzir. Vamos trabalhar inicialmente com a variável qualitativa gênero, certo? Então, se é masculino, feminino. Então, gênero aqui, masculino ou feminino, certo? Então, aí foi feita a pesquisa, contou lá, aí aqui é a distribuição de frequência, ó. Masculino, aqui é a frequência, ó, número de funcionários, 270. Então, isso aqui é a frequência, a quantidade, né? Feminino, 230. Total, somando 270 com 230, dá 500 funcionários. Então, isso aqui chama distribuição de frequência. Você organizar os seus dados numa tabela, né? Tabela de frequência, né? De forma que você consiga resumir a informação, né? Esses números 270 e 230, eles resultam de uma contagem, né? Então, essa contagem também é chamada de frequência simples absoluta ou simplesmente frequência. Então, esses números aqui, né, a contabilidade aqui, a contagem, melhor dizendo, da quantidade de pessoas do gênero masculino e do gênero feminino, ela é chamada de frequência simples absoluta ou simplesmente frequência simples, certo? Então, está aqui de novo a tabela, né? Existe uma outra forma de apresentar essa frequência que é chamada frequência relativa. A frequência relativa está ligada à ideia de percentual, né? Então, por exemplo, esse 270 aqui, se eu dividir 270 pelo total, que é 500, dá 0,54. Multiplicando por 100, isso corresponde a 54% dos funcionários. Então, 54% dos funcionários são do sexo masculino. Então, para você determinar a porcentagem, né, o percentual de pessoas do sexo masculino, você pega a quantidade de pessoas do sexo masculino e divide pelo total. Lembrando que isso sempre vai dar um valor menor ou igual a 1.
né, na divisão, ou seja, um valor menor ou igual a 100%. Né? Então, aqui, ó, esse primeiro aqui corresponde a 54%. Não precisava nem fazer a conta para descobrir o segundo valor. A soma dos dois tem que dar 100%, como o de cima é 54%, o de baixo é 46%. Mas como que eu calculo o percentual de pessoas do sexo feminino? 230 dividido pelo total, que é 500. 230 dividido pelo total, que era 500, vai dar 46%. Então, 54% são funcionários, né, do sexo masculino, 46% são funcionários do sexo feminino. Essa frequência, então, escrita ou aqui na forma decimal ou na forma percentual, ela é chamada de frequência relativa, certo? Então, olha só aqui, ó. Eu montei a tabela aqui da frequência simples absoluta e relativa. Então, aqui, ó, 270 é a frequência que a gente chama de absoluta, que é a contagem, e o 0,54, que é a divisão, 270 por 500. E esse 0,54 também pode ser representado como 54, e a gente coloca o símbolo aqui do percentual, da porcentagem. Então, é 54% ou 0,54. 230 dividido por 500 dá 0,46 ou 46%. Então, essa contagem é a frequência simples absoluta e esse percentual escrito na forma decimal ou aqui com o percentual mesmo, ele é a frequência simples relativa. Se a gente colocar decimal assim, ó, a divisão desse por esse, a soma vai dar 1. Se eu colocar percentual, aí já vai dar 100 a soma aí. A soma das frequências absolutas deve ser igual ao número total de elementos pesquisados, 270 mais 230 é 500, e a soma das frequências relativas vai dar 1 ou 100, como a gente acabou de ver aí.